Olha aí, pessoal, o governo Lula está mentindo de novo sobre os dados a respeito da ajuda do governo federal às vítimas no Rio Grande do Sul, uma coisa impressionante que vem sendo feita de forma recorrente naquela história de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, né? Uma coisa absurda do ponto de vista moral, inclusive, porque o governo afirma ter destinado 62 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas a esmagadora maioria desse valor é formado por linhas de crédito, ou seja, um dinheiro que vai ter que ser devolvido para o governo depois. Não é doação, não é nenhum programa de fomento, nem nada disso. A maioria dessa contribuição do governo, entre muitas aspas, não passa de um subsídio em forma de crédito disponibilizado, que na verdade vai voltar para os cofres públicos em algum momento. Então vamos dar uma olhada nesses números e nessa insistência do governo Lula em maquiar essas informações e mentir sobre algo tão relevante. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esses dados inflados foram divulgados hoje, dia 30 de maio, dia de Corpus Christi, pois é, pessoal usando o dia santo para divulgar mentiras, né? Uma coisa impressionante aqui de forma geral, né? Então, foi um material divulgado aqui, tô lendo essa notícia no site do Antagonista, mas isso foi originalmente publicado pelo governo, a mando do governo, na Agência Brasil, no site da Agência Brasil, que é o órgão oficial estatal ali do governo, né? Então, o governo Lula afirmou por meio desse site que já foram destinados 62,5 bilhões de reais para socorrer a população do Rio Grande do Sul. Olha que governo maravilhoso, dando dinheiro para o pessoal lá que precisa reconstruir sua vida. É um governo muito preocupado com as pessoas, né? Só que conforme apurou o pessoal do Antagonista aqui, 85% pelo menos desse valor diz respeito à liberação de linhas de créditos de bancos públicos, né? Ou então adiantamento de impostos ou de medidas que sequer ainda foram adotadas, né? Por exemplo, aqui a tal da compra de 1 milhão de toneladas de arroz, que já está nessa conta, mas o próprio ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, ele próprio já descartou essa situação, falou que no momento não vai acontecer isso aí, né? Então veja que tem aqui coisas relacionadas à liberação de crédito, adiantamento de alguns impostos aí e tudo mais, ou então pagamento diferido de impostos, pagamento atrasado, isso vai poder ser repassado lá na frente e tudo mais. Nada disso representa o governo deixando de ganhar dinheiro de alguma forma, perdendo recursos ou entregando recursos para o Rio Grande do Sul. Mesmo essa compra aqui não foi realizada, isso não foi estabelecido, tá só prometido, tá só ali na palavra, não na ação nesse momento, né? Outra coisa aqui, por exemplo, que está no meio dessa conta é o adiantamento do Bolsa Família, 800 milhões de reais, é uma grana considerável que o governo adiantou o pagamento disso para as famílias gaúchas, né? Então, obviamente, se é um adiantamento do valor, isso já estava previsto lá no orçamento, né? Já está garantido, inclusive, a grana já estava lá para ser gasta com essa finalidade. O governo só adiantou o pagamento de algo que ele inevitavelmente teria que pagar. E aí o governo coloca esses 800 milhões de reais na cesta, na conta, no bolo disso aí tudo para inflar os números de forma geral, né? É uma situação triste, com certeza, lá no Rio Grande do Sul, uma calamidade terrível, né? 169 pessoas até o momento já foram estão confirmadamente mortas. Isso pode até aumentar esse número, infelizmente. Tem mais de 600 mil pessoas fora de suas casas ainda, uma calamidade total, sem dúvida. Isso torna mais triste ainda essa tendência do governo de mentir em cima dessa tragédia para capitalizar de forma política. Isso tudo se torna mais asqueroso ainda, né? Então veja aqui, por exemplo, de forma mais específica, né,
15 bilhões desse total são referentes ao BNDES, uma linha de crédito estabelecida pelo BNDES para empresários recomprarem equipamentos que foram perdidos agora nas enchentes. Então isso aqui vai ter que ser pago em algum momento, com certeza, né? Tem uma linha de crédito emergencial aqui de 30 bilhões para os empresários, né? E a postergação, né? O atraso no pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, com a União, que é de 11 bilhões de reais aí. Ou seja, estamos falando de valores que vão ser devolvidos para o governo, vão entrar nos cofres do governo em algum momento, e aí não vão representar uma renúncia nem nada disso, é o governo apenas concedendo crédito subsidiado. Ok, é alguma coisa, mas não é isso aqui que o governo tem pintado, 62 bilhões de reais para reconstruir o Rio Grande do Sul, obviamente, né? A questão do arroz lá é de 7,2 bilhões de reais, a expectativa do que seria gasto com esse 1 milhão de toneladas de arroz, portanto, aí, né? Só que o próprio ministro da Agricultura, conforme eu falei, falou na quarta-feira mesmo, ontem, né? Tô gravando isso aqui na quinta, que essa medida que autoriza a compra do produto aí não obriga o governo a comprar. Então eles estão de olho no mercado para ver se vai ser necessário comprar arroz lá fora ou não, né? Uma coisa assim é de fato bastante questionável. Portanto, o que é dinheiro que o governo mandou efetivamente para o Rio Grande do Sul e que vai sair dos cofres públicos sem retorno, né? Dinheiro realmente que está sendo gasto com essa finalidade, né? E que já foram executados, é claro, né? Primeiro aqui é o Pix Reconstrução, né? Que é um voucher de R$5.000, R$5.100 para as famílias atingidas. Isso aqui deu 174 milhões de reais, né? Entra aqui a liberação do FGTS de 715 milhões, mas eu vou tirar dessa conta aqui, porque esse dinheiro não é do governo. Dane-se se é o governo que está gerenciando isso, é direito das pessoas, do trabalhador, esse dinheiro é do trabalhador, ele que gaste como ele bem entender. E uma sacanagem grande em relação a isso é que o governo nem liberou a totalidade das contas, que para mim é o que ele deveria ter feito. Liberou até um valor específico. Então, se o cara tem mais dinheiro lá parado, precisa de mais dinheiro, são R$6.000 mais ou menos, né? E ele precisa de mais dinheiro e tem dinheiro parado lá, o cara não pode sacar porque o governo limitou isso, né? Esse valor total foi de 715 milhões de reais, mas eu não vou contabilizar nisso aqui não, tá, pessoal do antagonista? Isso aqui não é dinheiro gasto pelo governo, né? Isso aqui é dinheiro do trabalhador voltando para o bolso do próprio trabalhador, de onde não deveria sair nunca, né? Além disso, foram gastos quase 300 milhões de reais com kits emergenciais e montagem de hospital de campanha, né? Algo diretamente relacionado ao apoio às operações todas realizadas no Rio Grande do Sul, né? Além de 22 milhões de reais a mais aqui para limpeza, alimentação e reparo de escolas, né? Então, somando tudo aqui, fazendo uma coisa de fato justa, que é a análise que eu estou fazendo, não chega a R$500 milhão de reais, então, né? Ou seja, muito menos, mas muito menos do que o governo Lula diz estar fazendo, que são 62 bilhões de reais, né? 62,5 dá 125 vezes menos que o governo está colocando na propaganda dele lá. Isso, na minha época, seria chamado de fake news, né? Daria inquérito de fake news, porque é uma coisa grave, com certeza. Não é crime do presidente divulgar esse tipo de informação falsa? Não, se for alguém de esquerda, pode mentir sem problema nenhum, pode fazer fake news, que nunca vai ter nenhum tipo de encrenca com isso, né? O Lula mente descaradamente, o seu governo mente, portanto, ciente dessa possibilidade de falar o que quiser sem ter repercussão nenhuma de forma geral aí, né? Então, em meados do mês de maio, esses números já haviam sido questionados, né? Pela BBC Brasil na época, os números estariam muito inflados já naquele momento. Agora, então, a coisa se tornou ainda pior, né?
o pessoal da oposição do governo ingressou aí na Câmara com pedido de informação sobre as ações do governo, pedindo detalhamento desses pontos aí e tudo mais, só que o governo ainda não respondeu a essa solicitação. Então fica aqui mais uma vez o nosso repúdio a respeito da ação do governo Lula nesse sentido, se promovendo em cima de uma tragédia, que é sempre ruim, mas se promovendo com números falsos, mentirosos, inflados, que enganam para fazer crer que o governo está agindo de forma muito mais efetiva do que realmente está. Não, o governo Lula tem sido extremamente omisso e é por isso que ele precisa ficar usando números maquiados para divulgar algo positivo, porque não tem nada de positivo na prática sendo feito. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.